Olá, eu sou a professora Cláudia Regina Lemes e estou aqui para fazer a narrativa das aulas de Filosofia da Educação 2, aulas estas que foram ministradas no período de 29 de agosto a 19 de setembro para a turma do segundo ano de Pedagogia do Instituto Federal de Jacareí, na disciplina de Filosofia da Educação 2, como já falei. Bem, eu vou apresentar as telas das aulas e vou narrando e, em alguns momentos, fazendo alguns comentários a respeito desses slides. Então, eu vou, primeiramente, compartilhar com vocês a minha tela, as telas da aula, né? Só um minuto, eu estou providenciando esse compartilhamento de tela. Então, vamos iniciar. Ok? Então, o primeiro slide, eu tenho um slide que tem a descrição com o nome da disciplina, que é Filosofia da Educação 2. Logo abaixo, meu nome, que é Cláudia Regina Lemes. Eu estou com uma questão aqui que o slide, tá, ele demora um pouquinho para ele aceitar a mudança de tela. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar agora alguns conceitos. O primeiro conceito é ideologia, nós vamos trabalhar no decorrer das aulas com esses conceitos, e o conceito de ideologia educacional se remete a um conjunto de valores, crenças e ideias que orientam a organização e a prática do sistema educacional de uma sociedade. Ela influencia a forma como a educação é concebida, planejada e implementada, além de determinar os conteúdos e os objetivos que são ensinados nas escolas. Eu trago mais um conceito, que é o conceito de emancipação. Bom, o conceito de emancipação emancipação significa criar condições para que cada um possa viver livremente e assim ser capaz de desenvolver todas as suas potencialidades. Então, é se emancipar realmente de um modelo, de um sistema, de algumas amarras que a sociedade, ou então que um sistema de forças sociais vem prendendo muitas vezes a pessoa. Então, quando ela se liberta, ela costuma se dizer que ela emancipou, quando ela adquire consciência da sua condição, ou então das vezes, muitas vezes, da sua condição de opressão. Então, ela se emancipa, né? Costuma-se dizer que é uma pessoa que se emancipou daquela condição de alguém que não percebia a si mesmo, sua própria existência, né? Então, se emancipa de um sistema que aprende em malhas de opressões mesmo, e muitas vezes essa pessoa se mantém assim por não ter consciência dessa condição a que está submetida. Um outro conceito é a razão instrumental, que significa, para os frankfurtianos, que é a linha teórica que vai ser trabalhada nessas aulas, chamamos de Escola de Frankfurt.
sobretudo com autores como o Theodor Adorno, é uma filosofia alemã, né, que vem aí de um pensamento alemão do século passado, então eles são pós-modernos, né, e filósofos pós-modernos, entre eles nós temos Adorno, Marcuse, Erich Fromm, que é da psicanálise, mas hoje, nessas aulas, eu trabalhei muito com a ideia, e principalmente com o Theodor Adorno, né? Que foi um dos filósofos da Escola de Frankfurt. Bom, então, segundo os frankfurtianos, o oposto daquilo, a razão instrumental é o oposto daquilo que se pode chamar de razão crítica. Se a razão deixa de refletir sobre os fins e os valores da humanidade, ela se torna um simples instrumento, então por isso chamado de razão instrumental, que tem a função de alcançar determinado objetivo. Então a razão ela se torna um simples instrumento para se alcançar um determinado objetivo, e deixa de ser aquela capacidade humana de refletir, né, sobre os fins e os valores realmente mais preciosos aí da humanidade. Um outro conceito é o de indústria cultural. A indústria cultural é aquele modelo de indústria que utiliza como base a cultura de determinados polos do mundo para fabricar os seus produtos. Basicamente, né, e resumindo bastante, com essa ideia que eu vou trabalhar, que nós vamos trabalhar o conceito de indústria cultural. Contudo, ela também promove uma mudança no estilo de cultura dos indivíduos, promovendo assim um comportamento muitas vezes considerado massivo em uma perspectiva de consumismo exacerbado, né? A gente percebe que aí nós vivemos numa indústria, num momento em que a nossa sociedade está muito voltada para produzir e consumir o que produziu, né? Então, essa indústria que produz e quer vender os seus produtos produzidos, a gente chama de indústria cultural. E essa indústria também, ela não vem só nos bens materiais, ela é uma indústria que cria modelos de personalidades, modelos de vida, modos de viver. É uma indústria que cria necessidades nas pessoas. Então, é uma indústria que usa a cultura como um objeto de venda, um objeto de troca. Bom, vivemos em uma sociedade na qual a instrumentalização da razão, né, aquela razão instrumental, não permite a verdadeira emancipação do homem em relação à natureza e a si mesmo, mas sim o retrocesso das suas próprias capacidades humanas. A formação humana, a formação educacional, ela se converteu em uma semi-formação socializada, travando a dimensão emancipatória, aquela vontade de se emancipar desse modelo, ela vai esbarrando nesses conceitos que eu trouxe, né? Que é da ideologia, que é da indústria cultural, como também da razão instrumental, que vão travando a capacidade do ser humano se emancipar dessa condição, né, cultural a que estamos submetidos. E então, essa semiformação que ela é expandida na sociedade, ela faz imperar uma dimensão instrumental da razão, né, que é aquilo que a gente faz aí, que a gente pensa como razão instrumental. Na sociedade construída pela indústria cultural, os indivíduos são educados para se subordinarem a um processo de difusão dessa semicultura, que prega o conformismo e a satisfação com a fragmentação do todo. E aí nós vamos conversando um pouco mais sobre isso para que vocês consigam entender esses conceitos mais profundamente. Bom, na sociedade administrada, há um clima que favorece a existência da barbárie, tornando-se necessário questionar essa situação para que formas de intervir possam ser pensadas. A educação, que poderia ser uma dessas formas de pensar, de não ser, de pensar, né, apesar dela não ser, seria uma dessas formas de pensar, né, ela poderia ser uma dessas formas de pensar,
mas ela sozinha não consegue fazer muita coisa, né? A gente vê aí no Brasil e no mundo, né, tanta desigualdade, né? É, e tantas outras injustiças sociais que, enfim, não é só a educação, não é só o setor educacional que vai poder agir nesse sentido para conseguir superar essa condição de semiformação a que estamos submetidos. Um processo educativo que rompa com a educação para a disciplina através da dureza, como vemos muitas vezes, desenvolvendo com seus alunos a autorreflexão crítica, a autonomia, a reeducação dos sentidos verdadeiros, né, do que é ser o ser humano, do que é a vida, e a relação histórica dos conteúdos culturais, poderia contribuir nesse processo. Mas a escola de Frankfurt, ela não é muito otimista. Então, eu já adianto para vocês que tudo que a gente vai trabalhando aqui vão ser problematizando essas questões de modo a colocar o que que entrava, né? Quais são os entraves que nós temos para que o ser humano consiga se elevar nessa condição de emancipação a que estamos conversando, a que estamos nos remetendo aqui. No início do texto, da teoria de semicultura, é um texto do Adorno, ele afirma que, para a transformação radical do processo de difusão da semicultura, as reformas pedagógicas isoladas tornam-se insuficientes, sendo necessário modificar as condições objetivas. Como eu falei, todo esse material, ele já vem, esses textos filosóficos, eles foram produzidos no século passado, no final no século XX, né, da metade para o final do século XX, e no Brasil eles foram publicados por algumas editoras, inclusive a editora da Unesp, ela tem feito algumas publicações recentes, né, de todo a de vários textos da teoria crítica, né? E a teoria da semicultura, ela é uma tradição, eu tenho essa citação que que eu estou trazendo, ela é de 1996, de uma tradução para a língua portuguesa em 1996, tá bom? Mas o texto original, ele é do século XX, da metade para o final do século XX, tá bom? No 1996 também é século XX, mas daí já está bem mais perto do século XXI. O texto original, ele foi publicado por volta de 1945, por aí. De fato, há educadores que defendem a urgência de soluções dos problemas educacionais, o que pode contribuir para a subordinação da teoria à prática imediata, né, e não à praxis, né, que seria uma prática pensada, estudada, muito atrelada à teoria, bem conhecida, de uma teoria que esteja bem fundamentada, né, então seria uma prática fundamentada na teoria. Bom, defender com urgência soluções para os problemas educacionais, ele pode contribuir para a subordinação da teoria sem prática, né? Uma teoria ligada à prática imediata, que não vai surtir bons efeitos, por esse mesmo motivo, né? De ser, não ser uma teoria e uma prática bem fundamentada, bem atrelada e caminhando juntas. Esse imediatismo, né, como eu já falei, tende a ocultar as verdadeiras exigências sociais e adiar a possibilidade da autorreflexão crítica sobre o seu embrutecimento mesmo, né? A autorreflexão embrutecida e não conseguindo, assim, alcançar realmente o que se espera enquanto educação. Bom, com isso, o processo educativo tem contribuído para a subordinação dos indivíduos ao processo de semicultura, uma cultura completa, uma verdade, uma verdadeira cultura, desenvolvendo a adaptação das pessoas e o conformismo, e consciências que são felizes, né, entre aspas. Então, veja lá, aqui eu apresento uma imagem em que começa um primata que vai
são vários primatas, 3 primatas, e ele vai, cada vez que eles estão alinhados, né? E cada vez que aparece um outro primata, ele está quase já se transformando numa figura humana, né? No Homo sapiens. Mas, depois de Homo sapiens, ele vai caminhando, né? E vai até se transformar num código de barra. Então, são linhas, né, de um código de barra mas antes de se transformarem num código de barra, ele primeiro passou por um processo de primatas, né, pré-históricos, daí no próximo ainda é um primata, um pouquinho mais ereto, depois vem um próximo que é um outro primata ainda mais ereto, chega numa figura que é bem próxima da figura humana, e depois essa figura humana ela vai se desmanchando, se desmanchando, e aí ela chega a se transformar num código de barra. Essa é a imagem que eu tenho aqui. Isso para poder demonstrar como esse processo, né, ele vai fazendo com que as pessoas vão se adaptando. É uma forma de adaptação e de conformismo. E esse conformismo torna as pessoas com uma consciência de felicidade, mas não é uma felicidade libertadora, né? É uma felicidade que vai subordinando as pessoas aos bens e produtos que o mercado capitalista oferece para que elas tenham acesso. E a felicidade acaba sendo transformada, a consciência de felicidade é uma consciência alienada, ela acaba sendo transformada em a felicidade ao comprar, né? A felicidade ao conseguir adquirir coisas que essa indústria cultural vai oferecendo. Bom, eu trago também, né, diante dessa situação, Adorno ressalta a necessidade de romper com essa educação baseada na apropriação de instrumental técnico e receitas de eficiência em detrimento da elaboração do passado, ou seja, pensar o passado, saber o que aconteceu, estudar a história, né? E o contato com o não idêntico. Eu trago, para ilustrar essa fala, eu ilustro com o quadro o quadro Guernica, né, que trouxe ali os horrores, né, que demonstra ali os horrores da guerra na Espanha, né, a Guerra Civil da Espanha. A educação emancipatória poderia auxiliar na realização da autorreflexão crítica, da formação que se conversão e dessa formação que, na verdade, deixou de ser uma formação verdadeira para se converter em uma semi-formação. Porém, o modelo, né, os modelos de escola que nós temos, ele está quase que, basicamente, dominado por todo essa ideologia e essa razão instrumental a que eu me remeti. E eu trago aqui para ilustrar essa fala uma tirinha do Calvin, em que ele fala, são é, três tempos, né, uma tirinha em três tempos, e na primeira ele fala assim, Dona Ermengarda, eu não vou aprender essa matéria a menos que você a ensine de um modo divertido. O Calvin falando para a professora. E aí a Dona Ermengarda, ela fala assim, sei, e o que você fará se o resto da sua vida não for divertido a cada minuto? Ou seja, contestando a fala do Calvin. Por quê? A senhora acha que eu vou morar em algum lugar que não tenha TV a cabo? Ou seja, é uma, é, é uma comprovação, né, do envolvimento das figuras humanas, né, a essa indústria cultural. Porque o que, que é a alegria e o que é divertido para o Calvin? Ele ter uma TV a cabo. Na verdade, é uma crítica, né? Lógico que o autor, o Watterson, ele coloca essas tirinhas mesmo para demonstrar e colocar uma crítica social e que vem de encontro aí com as coisas que eu estou, né, que nós estamos estudando.
No entanto, a ausência na literatura pedagógica dessa tomada de posição decisiva pela educação para há uma ausência. Não se aprende, ou aprende-se pouco, né, na literatura pedagógica, de uma tomada de posição decisiva para a educação. Na verdade, formam-se professores mais para ensinar os alunos a se adaptarem. E nós também fomos formados mais para um modelo de adaptação do que para um modelo de crítica, né, ou de rompimento com essa barbárie muitas vezes silenciosa, aqui estamos submetidos. A única possibilidade efetiva de emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para contradição e para resistência. Por isso, para o pensador frankfurtiano, o objetivo da educação deve ser a emancipação, retomando radicalmente a proposta, por exemplo, de Kant, do filósofo Kant. Aqui eu trago a imagem do Kant, né, do filósofo, e uma fala, né, uma citação dele. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Olha a importância da educação, né? O Kant coloca essa importância, né, da educação. O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade. Então, quando o homem abre o olho, abre a consciência para a percepção, né, do quanto ele tem sido tratado como um menor pela sociedade e enfim, pela classe dominante, né, pelos controladores, aí, os dominadores da cultura, ele se torna uma pessoa esclarecida. E essa menoridade, o próprio Kant fala que ele mesmo é o culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. Por quê? Né? Que nós nos submetemos ao jugo do outro. Né? Por que que nós temos medo, né, da nossa própria capacidade, da nossa potencialidade? Então, essa é uma crítica que Kant, né, ele vem antes da teoria crítica, né? A teoria crítica leu Kant, né? Os autores da teoria crítica leram Kant, assim como leram outros tantos filósofos que vieram antes deles, né? E eles vêm fazendo aí, vêm trazendo e ampliando as ideias. Bom, para Kant, o homem permanece na condição de menor durante toda a sua vida, aceitando vários tutores devido à preguiça, à covardia e ao comodismo que possui, designando outras pessoas às tarefas que considera desagradáveis para não precisar esforçar-se e pensar. Então, os tutores procuram preservar, intimidar e atemorizar o homem para que este não realize tentativas de esclarecimento. E acredite que a sua menoridade é da natureza e não da cultura, olha só. Como se o homem já tivesse nascido menor, sabe? Remete um pouco àquela coisa do sangue azul. Então, quem nasceu na aristocracia, na monarquia, quem nasceu ali entre os reis, teria um sangue diferente, né? Então, era como quase como se tivesse numa genética essa condição de menor das pessoas. E nós temos que questionar isso e não nos adaptarmos a essa condição. Então, aqui, para ilustrar, eu trago uma imagem de uma multidão, né, numa fila, carregando pesos, tal, né? Então, assim, bem de uma condição de povo, né, de pessoas ali numa multidão, num local, numa fila, provavelmente para um benefício social, ou então para buscar ali um atendimento na saúde, né? Então, é uma imagem real de uma fotografia de pessoas, assim, apinhadas ali numa fila, super apertada, debaixo do sol, e aguardando algo, talvez um benefício social ou qualquer coisa nesse sentido, que são essas filas imensas que a gente vê muitas vezes entre as pessoas, né, acontecendo, as pessoas sendo submetidas a ter que esperar para conseguir algum benefício ou qualquer coisa assim. É, porém, o filósofo, ele ressalta que o esclarecimento ele é possível e com liberdade é inevitável. Então, tendo liberdade, as pessoas esclarecem, elas se iluminam, elas aprendem, elas entram no estado de consciência, né? Mas precisam de liberdade. Essa liberdade é inevitável para que isso ocorra.
E ela, mesmo assim, né, diante da liberdade, ela deve ocorrer de forma lenta, para que o modo de pensar de cada indivíduo seja verdadeiramente reformulado. Ora, uma pessoa que vive numa prisão, aí eu vou falar de uma prisão, assim, numa condição de restrição de liberdade mesmo, né, falando diretamente, quando essa pessoa é colocada em liberdade, ela fica perdida, ela não sabe o que faz com aquilo, né? Assim mesmo como, por exemplo, um pássaro que vive numa gaiola. Ao ser liberto, esse pássaro não sabe nem voar, né? Assim também é provável que aconteça com o ser humano. A falta de liberdade faz com que a pessoa se acostume a essa escravidão, a essa prisão. E conforme ele vai sendo colocado, conforme ele vai tendo essa mudança de condição, a própria cognição das pessoas, dessa pessoa, precisa ser reformulada para que ele consiga assimilar, né, esse esclarecimento, essa consciência e conseguir conviver bem com ela. E eu trago uma imagem de uma obra de arte, de uma artista contemporânea, chama Bernadette Alves, e são crianças brincando, uma pintura, né, uma arte das artes plásticas, né, um modelo de artes plásticas de crianças brincando livres, soltando pipas, né, e as pipas ali brincando coloridos, então é uma obra bem colorida que ilustra crianças livremente brincando e soltando suas pipas. Os indivíduos que conseguirem pensar por si próprios e transformar o estado de minoridade em que se encontram irão promover a avaliação racional do valor e da vocação do homem para pensar por si mesmos. A época em que vivemos precisa ser transformada para que os indivíduos consigam tornarem-se esclarecidos, pois falta muito para que eles façam o uso seguro da sua razão, mas estão livres para trabalhar e tornarem progressivamente menores. Olha só, os obstáculos ao esclarecimento geral ou à saída deles, homens de sua minoridade para a qual são culpados. Então, a época em que vivemos, ela tem que ser transformada, não só enfim, em todos os sentidos, né? Para que esses indivíduos consigam se tornar realmente esclarecidos. E para que eles saibam fazer e que eles consigam fazer o uso da sua razão. Porque hoje a gente vê as pessoas livres apenas para trabalhar, e o trabalho basicamente sem o prazer, sem o ócio, ele acaba fazendo com que as pessoas se tornem menores, eh, e essa condição de minoridade, ela é um obstáculo para o esclarecimento, porque até a condição de existência das pessoas, elas acabam sendo afetadas diante de uma situação, né, de só trabalho e não pensamento, em que as pessoas não conseguem vivenciar um mínimo de emancipação, né, de um sistema que só quer fazê-los um sistema que vai moldando o homem para produzir e comprar os produtos do sistema capitalista. Então, essa condição isso contribui muito para que essa condição de menoridade ela vai cada vez mais sendo é, assimilada na mente humana de modo a dificultar mesmo até a mesma vontade de se emancipar dessa condição. Bom, para Adorno, a educação poderia ser considerada sinônimo de emancipação. Aqui eu trago uma imagem do Adorno, né, do filósofo. Ele aqui tinha assim por volta de 60, né, aparentemente por volta de 60, 70 anos. É um senhor é, alemão, careca, usa óculos, é uma imagem preta e branca, antiga, né? E para demonstrar quem era essa pessoa. No slide anterior, eu trouxe a imagem do Kant, uma pintura, né? Não uma fotografia, porque naquela época, na época do Kant, eram mais as pinturas, né? Que faziam os retratos. Bom, a emancipação, principalmente da situação em que se encontram os homens,
pois cada vez mais se perde o contato com a possibilidade do exercício da autoconsciência crítica. Então, ele defende a emancipação dessa situação em que os homens, seres humanos, se encontram nessa sociedade capitalista, pois cada vez mais se perde o contato com a possibilidade do exercício da autoconsciência crítica. E aí, para ilustrar essa fala, eu trago aqui um acontecimento social muito recente, né, em que um lavrador morre após ser atingido por um Porsche, né? Então, o Porsche é um carro que vai aí muito rapidamente, sendo acelerado a 300 quilômetros por hora. Então, e uma pessoa muito simples, né? Um lavrador acaba sendo atropelado por esse carro dessa indústria cultural aí, né? E nesse mesmo ano, né? Isso aconteceu em 2024, e também em 2024, um outro acidente parecido, bem similar a esse, que o motorista de um Porsche de mais de 1 milhão, né, bate num Renault e mata o condutor. Foge após o acidente na avenida, em São Paulo, numa avenida grande em São Paulo. O nome do motorista era Fernando, ele sumiu e sua mãe disse para o PM que levaria o filho ferido a um hospital. O filho acaba de cometer um crime, né? Porque tá todo dentro aí de uma tipologia criminal, dirigir em alta velocidade, tal. Mas mesmo assim a polícia libera essa pessoa para que ele seja levado ao hospital. Enquanto que o motorista, que era um Uber, né, um trabalhador do Uber, já morreu no local, né? E as testemunhas viram o carro de luxo em altíssima velocidade, mas mesmo assim ele pôde ser liberado. Então, olha só, de um lado, uma pessoa simples, né? Ela tem o próprio sistema da segurança pública também está muito alienado, né, nesse modelo. Tanto é que, diante de uma pessoa de posses, né, de dinheiro, nitidamente observável pelo carro de 1 milhão que ele estava dirigindo, ele teve um tratamento diferenciado mesmo no momento é, sequente de ter cometido um crime e não poderia ter sido liberado assim, né? Mas isso aconteceu. Então, olha só como que funciona a mente humana diante dessa condição em que a gente está submetido. Porém, o capitalismo tardio, através da negação da formação cultural, educa os indivíduos para aceitarem as exigências do processo de difusão da semicultura, as imposições da sociedade que é administrada pelo quê? Administrada pelo capitalismo, né? Por esse modelo que nós vivemos na atualidade, e já há um bom tempo. Diante desta ausência de formação e fundamentos da contribuição filosófica de Kant, Adorno afirma que o esclarecimento ainda lhe é possível, porém quase impossível de se tornar realidade no contexto atual. Nós podemos nos tornarmos pessoas esclarecidas, sim, mas tem ficado cada vez mais difícil diante do contexto em que vivemos. Adorno considera que o homem esclarecido, emancipado, precisa ter coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, pensando por si próprio, questionando os tutores que buscam preservar, intimidar e atemorizar os indivíduos e que impedem que esses realizem as tentativas de esclarecimento. Aí eu vou ler um trecho do Eu, Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. Fazem de mim, homem, anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade. Torná-la por mil assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser Carlos Drummond de Andrade, nosso grande poeta. O conformismo e a adaptação humana devem ser substituídos pelo desejo de identificar as dificuldades para atingir a emancipação e, ao mesmo tempo, de opor-se à exigência da sociedade de formar as pessoas de acordo com seus interesses e despertar a consciência dos indivíduos para essa ausência de formação. O processo educativo deve assumir uma posição definitiva em relação à ausência de formação, retomando-o
retomando o conceito de emancipação que se encontra destruído. Porém, a autoridade e a manutenção da ordem são defendidas aleatoriamente no processo educativo, desconsiderando-se a necessidade de desenvolver a autonomia. Dessas autoridades, e a emancipação dos indivíduos não são refletidas. Somos educados para evitar confrontos diante das opiniões divergentes. A educação nos educa assim, né, para que evitemos, confrontos. Basicamente, quase sempre, né, somos educados para nos adaptarmos ao que está acontecendo. Passamos aí tempos em que o termo, subversivo era um termo que tentava desqualificar as vítimas, inclusive, da barbárie que, né, que vivemos aí durante uma ditadura militar que matou, que torturou, né, que fez com que as pessoas se fossem, tipo, precisassem ir embora do país, né? E usava-se um termo que era o termo um conceito de subversivo, né, distorcido, e que basicamente justificava todo a todo a violência que se trata que é com a qual, essas pessoas eram tratadas, e a justificativa era de que eram pessoas subversivas. E eram, na verdade, apenas pessoas que não estavam se aceitando ou se adaptando com facilidade a tudo isso que eu estou trazendo aqui, né, a uns modelos aí de sociedade que não os agradavam. Aliás, não nos agrada, não me agrada também. Bom, para que a emancipação possa ser considerada possível, as pessoas devem desenvolver uma firmeza do eu, pois, cotidianamente, muitas delas aceitam o que a existência dominante impõe, representando uma personagem que perpetua a não identidade delas consigo mesmas. Atualmente, tem-se a sensação de que a adaptação a uma nova realidade, a um novo modismo, a uma nova tecnologia é inevitável. O eu parece deixar de existir a cada novo papel que precisa desempenhar. Apesar de cansadas dessa constante troca, as pessoas aceitam uma nova personagem na esperança de se adquirir a tão esperada emancipação. As diferentes personagens que poderiam contribuir para a estruturação da identidade individual, muitas vezes, devido às imposições sociais, contribuem para o enfraquecimento do eu. Ao se optar por se adaptar, a tensão entre a autonomia e a adaptação, necessária para que a formação cultural possa acontecer, congela-se a autonomia de um lado, uma tensão de outra e a adaptação. Então, eu trago aí um modelo, né, em que a tensão, né, esse tensionamento, ele se coloca entre a autonomia, a capacidade de ser, a possibilidade de ser a si mesmo, né, de ser autônomo, e a adaptação, que ao mesmo tempo faz com que a pessoa ela seja quase que forçada a se adaptar a esse modelo existente de sociedade e de mundo que temos atualmente. Para ilustrar essa situação, eu trago uma tirinha também com três momentos do Ricardinho. É um personagem de um professor brasileiro que tem aparecido bastante, né, que tem feito bastante, tem sido veiculado bastante. Então, eu vou ler para você. Hoje, as pessoas não têm tempo para pensar, filho, é a mãe do Ricardinho falando com ele. E ele é um menininho ali de cabelinho azul, pequenininho, magrinho, né? E tá olhando assim, a mãe só aparece metade do corpo da mãe. Ele olha para cima com a mãe, denotando, né, demonstrando como que a mãe é imensa perto dele. Aí ele fala: "Que pena, porque se pensassem, teriam tempo", né. Então vê lá, as pessoas não têm tempo para pensar. Poxa, que pena, se elas pensassem, elas teriam tempo. Bom, a ideia de emancipação precisa estar presente no pensamento e na prática educacional, considerando-se a influência da ideologia dominante que supera a educação ao tentar encobrir a consciência do que realmente existe, ultrapassando a adaptação ao existente para fortalecer a resistência. O resgate da dimensão emancipatória da formação é defendido em uma época
na qual a continuidade e a temporalidade estão imobilizadas. Vou explicar melhor mais à frente essa questão. A continuidade refere-se à importância dos conteúdos culturais permanecerem presentes no transcorrer do processo do ensino-aprendizagem. Desculpa, demorei um pouquinho aqui, tá? Vou mudar aqui a tela. Bom, e aí eu trago de novo mais uma tirinha do Calvin, dessa vez com 4 quadrinhos, né? Em que a professora, a dona Ermelingarda, né? Ela está falando assim: se não houver mais perguntas, passaremos para o próximo capítulo. E aí o Calvin levanta a mãozinha e fala assim: Eu tenho uma pergunta. Aí a professora fala: Certamente, Calvin, qual é? E ele diz assim: Qual a razão da existência humana? Aí a professora olha bem para ele e fala assim: Eu quis dizer alguma pergunta a respeito do assunto em questão. Aí ele faz uma carinha eh, de tristeza, né? De desapontamento, e ele fala: Oh, francamente, eu preferia ter, eu preferia ter esse assunto resolvido antes de gastar mais tempo nisto, né? Ou seja, no conteúdo da aula. Ele queria ter a questão da existência humana resolvida, primeiramente, para depois ele poder gastar o tempo dele com o conteúdo da aula, que não foi colocado qual é, né? Mas a gente imagina que deve ter sido uma aula, deve ser uma aula conteudista, pouco filosófica, né? Pouco que traga ali reflexões existenciais para a pauta. Então, o Calvin não estava muito satisfeito. Bom, lendo ali abaixo da tirinha, eu trago um texto, né, que diz assim: porém, o que predomina nesse processo é a exigência da memorização de nomes, datas, fatos e fórmulas, que são lembrados apenas para a resolução de uma prova e logo são esquecidos mediante a apresentação de um novo conteúdo, que precisa ser absorvido imediatamente para a resolução da próxima prova. É uma crítica, né, bem importante e que a gente está bem presente, né. E isso está tão internalizado nas pessoas, tanto em alguns professores, como nos alunos mesmos, né, que quando o professor vai dar uma matéria, vai dar um conteúdo, novo, vai trazer alguma coisa para se refletir, para se discutir, a pergunta é: "Professora, vai cair na prova?". Então, quer dizer, pouco importa se aquela aula vai trazer alguma coisa, assim, de elevação humana, vai acrescentar algo ao conhecimento desse estudante. O que, eles trazem muito é a questão instrumental. E aí eu vou trazer, né, remeter de novo à ideia de razão instrumental. "Vai cair na prova, professor?". Então, aí está a ideia, essa ideia de razão instrumental muito presente em todo no alunado, e não só por culpa deles, até por conta, como eu tenho colocado, né, por conta de uma educação que não é uma educação para a emancipação desse sistema, muito mais para a adaptação. E o aluno adaptado é aquele que vai perguntar: "Professora, vai cair na prova?", porque só interessa o que vai cair na prova. Bom, os vínculos temporais entre os diversos objetos de estudos, deixando de existir, distancia-se a relação dos conhecimentos atuais com os anteriores, afastando dos indivíduos os interesses pela história da humanidade. Este é apenas um exemplo de como a semicultura se propaga de forma progressiva e processual, contribuindo para a alienação da formação cultural. Daí surge uma impressão de que o passado ele não tem ligação com o presente. Aquela ideia sistêmica, né? Dá a impressão que não, as coisas são fragmentadas. E nem com o futuro. E isto ocorre porque a indústria cultural propaga uma promessa de plena felicidade vinculada a um eterno presente, que só prospera na ilusão de que o presente se obtém a verdadeira formação cultural. É como se ela não tivesse acontecido, né? Numa condição temporal em que o passado vai trazendo as coisas que nós temos hoje e o que se tem hoje, ela vai para algum lugar lá no futuro, tendo novas construções, novas ideias. Não, as pessoas vivem com excesso de presente.
E a tecnologia faz com que isso fica cada vez mais problemático, né? Ora, hoje as pessoas estão ao mesmo tempo dirigindo, fazendo uma reunião, ouvindo um áudio, conversando no celular, assistindo uma televisão ao mesmo tempo que está conversando no celular, ao mesmo tempo que está fazendo tantas coisas sempre concomitantes, né? Então, essa presença do futuro, essa presença do presente de forma absurda, né? De forma a contemplar e não deixar com que a pessoa reflita, com que a pessoa pense, né? É algo que a gente tem observado muito nessa sociedade contemporânea que estamos submetidos. Existem aberturas, porém, né? Apesar de estreitas, elas possibilitam a crítica da contradição entre as promessas e os seus cumprimentos. Ora, é só observar, né? Seja no campo da política ou até mesmo no campo da indústria cultural. O que essa indústria cultural nos promete? Elas não prometem uma felicidade, ela nos promete eh, desejos que podem ser eh, eh, desejos que podem ser supridos, né? Só que vamos observar se essas promessas, entre aspas, né, eu estou dizendo aqui, se eles são cumpridas, se a gente consegue alcançar essas promessas de felicidade da indústria cultural. Se a gente, ao comprar um objeto ali, que é veiculado muitas vezes como propaganda, né, para que a gente adquira, será que ao comprar a gente se torna feliz? Ou será que a gente vai começar a sentir logo no momento seguinte após ter adquirido um desses objetos, um celular novo, ou qualquer coisa assim, a gente já não começa a sentir aquela vontade de adquirir outras coisas mais, isso de forma infinita, né? Quase que é uma coisa após a outra. As ambiguidades, por exemplo, da adolescência, que a gente percebe também que muitas vezes tantas coisas estão faltando, né, para os adolescentes e o objeto de desejo dele é um celular X, Y, sei lá, né, um modelo de celular, que é um objeto de desejo desse adolescente. Enfim, para a gente pensar mais ainda sobre essas coisas. Eu tenho mais tirinha, essa é uma tirinha da Mafalda, essa tem 5 quadrinhos, e ela começa assim: o pai da Mafalda está lendo um jornal. E no jornal está dizendo assim, que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro, que não marcou a falta. Ele está lendo, né, e está falando, narrando o jornal. E aí ele fica bravo e ele fala: como alguém pode ficar impassível diante disso? E pega o jornal e joga com tudo no chão. E a Mafalda chega e fica observando de longe, atenta. E ela fala: é cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas, porque quando ele joga o jornal, ela olha o que ele jogou e tem uma notícia lá, né, que fala que é cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. O pai, já um pouco recuperado da sua ira, ele para e fica olhando, assim, sabe, aquela boca da tirinha, assim, bem pequenininha, né, com ar de admiração, olhando para ela, e ela diz assim: é bom ver que você se preocupa com uma coisa tão importante, papai. Todo mundo deveria ser como você. Né? Então, quer dizer, ela entendeu que ele estava preocupado não com a notícia do futebol, mas com a notícia das crianças desnutridas. E ela sai e o pai fica sozinho ali, com a cara toda vermelha e desapontada, né, com o que acaba de se passar. Bom, só que esta posição torna-se crítica. Essa posição crítica torna-se difícil de acontecer, pois toda a continuidade do vínculo entre o pensamento e o questionamento da realidade, ela é interrompida pela indústria cultural. Mas por que eu tenho que fazer isto? Aí eu estou lendo mais uma tirinha da Mafalda, né? Com quatro quadrinhos. A primeira, ela tá brava e ela fala: por que que eu tenho que fazer isto? E aí, lá de longe, vem a mãe e fala: porque eu estou mandando e eu sou a sua mãe. E ela rebate num tom
com a mesma tonalidade da mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nós nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então, aí a posição crítica da Mafalda, ela foi diplomada filha no mesmo dia em que a mãe foi diplomada mãe. Então ela está ali, não é uma questão de títulos, né, mãe? Então, se for uma questão de título, eu também tenho título. Então vamos conversar de igual para igual, né? Essa é a ideia da Mafalda. Bom, são inevitáveis os prejuízos presentes na dimensão subjetiva do indivíduo, que dão origem à semiformação e à educação danificada. A única saída para o resgate da formação cultural é a autorreflexão crítica sobre a semiformação socializada em que se converteu a formação cultural. A educação pode ser considerada como um fator de emancipação, mas, para isso, torna-se necessário que haja uma crítica permanente, elaborando-se o passado, pensando sobre o passado, estudando esse passado, conhecendo esse passado, criticando-se o presente prejudicado por conta desse passado, né, a fim de evitar a repetição no futuro da barbárie. Bom, como a educação poderia ser considerada, né, um fator de emancipação? Evitando a repetição da barbárie, né, das coisas que lá no passado já nos envergonham até hoje, criticando esse presente prejudicado pelo passado e elaborando um novo passado, ou seja, que ele venha a se tornar um futuro, né? Vamos elaborar um passado para que no presente ele venha a se tornar um futuro diferente. Aqui tem uma imagem de uma pessoa subindo essas escadas, né? E cada escada tem um trecho, né, que fala como a educação poderia se tornar um fator de emancipação. Então, o primeiro degrau é elaborando o passado, o segundo degrau criticando o presente, e o terceiro degrau evitando o retorno dessa barbárie. Não consegui tocar, vou tocar de outro jeito. A teoria crítica tem a função de analisar a sociedade que permite a reincidência da barbárie. Então, essa corrente filosófica, ela tem esse objetivo dessa corrente filosófica, né? A escola de Frankfurt, ou teoria crítica, né? Os dois nomes se remetem à mesma coisa. Revelar as suas raízes e descobrir as condições possíveis e necessárias para intervir em relação à sua perpetuação. Então, intervir para que ela não se perpetue. Para Adorno, elaborar o passado como esclarecimento consiste essencialmente em uma reorientação em direção ao sujeito, ou seja, em um fortalecimento da sua autoconsciência e, portanto, um fortalecimento de si mesmo, do ser humano, né, desse próprio ser humano se fortalecendo. Nesse sentido, o autor afirma ser necessário esclarecer o que passou, ultrapassando o remorso e a resistência do horror, para que a elaboração do passado ocorra de forma a eliminar as causas do que aconteceu. E aqui, essa imagem, ela é uma imagem do Museu da Barbárie, né? O Museu do Holocausto, onde tem ali milhares de sapatos, né, das pessoas que foram para o centro de concentração. São imagens que estão ali no Museu do Holocausto. Também uma imagem uma imagem dos horrores, né, do Holocausto. E o passado só pode ser elaborado quando as causas que o produziram, que produziram esse passado, forem eliminadas. A imagem que eu tenho aqui é do campo de concentração de Auschwitz, né? É uma imagem forte em que as pessoas estavam ali, os judeus, né, já estavam no campo de concentração, colocados como objetos, né, em umas prateleiras onde eles dormiam, né, e ficavam ali até antes de serem eliminados, né, os judeus. Também imagens fortes, né, de pessoas que estavam ali amputadas, pessoas que estavam magras, quase esqueletos, imagens do museu, imagens dos campos de concentração.
O que vemos, no entanto, atualmente é a predominância da falta de domínio do passado, que ele precisa ser olhado, né, precisa ser elaborado. Então, essa falta de domínio do passado, ela é muitas vezes justificada através do complexo de culpa coletivo. Por exemplo, na alegação de pessoas e instituições que diziam que nada sabiam sobre o genocídio dos judeus na Alemanha nazista. Então, mesmo pessoas ali, alemães, da esfera das pessoas cultas, né, elas negam esse passado, né, negam que isso aconteceu até mesmo. Em outros casos, essas pessoas recorrem a contra-argumentos, contabilizando as mortes ou buscando motivos para as vítimas, do Holocausto, ou seja, né, assim como se buscou, né, como se buscou no Brasil, motivos para as vítimas da ditadura militar, né, que diziam: "Não, isso aconteceu porque eles eram subversivos", né, então quer dizer, culpabiliza a vítima, né. Então, também esse movimento de culpabilização da vítima é algo muito presente e, né, a gente consegue observar, aí analisar e fazer uma crítica em cima sobre isto. Que a gente, sempre diante de uma catástrofe, de uma violência, tenta-se, de alguma forma, culpabilizar a vítima. Aconteceu porque ela ou ele era fazia assim, fez assim. As mulheres, muitas vezes, que acontece em casos de violência sexual, a culpabilização é de que a mulher provocou, ou seja, usou uma roupa que provocava, ou, né, estava de noite num lugar em que isso, poderia acontecer. Bebeu, né, bebeu, tomou, fez uso de bebida alcoólica, então é como se a vítima tivesse culpa do que aconteceu com ela. Aqui a gente coloca, essa é a mesma ideia, né, muitas vezes, diziam, né: "Não, as pessoas, os judeus foram eliminados por conta de ações ou de coisas que eles fizeram, né, na Alemanha nazista". Essa é a ideia, né, que a gente tenta, alertar para que vocês observem. Bom, aqui também é uma imagem do rio Danúbio, que eu estou trazendo e eu vou dizer do que se trata essa imagem. Às margens do rio Danúbio, a poucos passos do prédio do parlamento húngaro, está o emocionante monumento que homenageia os judeus húngaros, mortos por membros da milícia da Cruz de Ferro, um partido que compartilhava as mesmas ideias do partido nazista de Hitler. Então, é um monumento, né, em que os sapatos das pessoas, elas foram eliminadas e elas foram jogadas no rio Danúbio, né, e os sapatos ficaram toda à beira do rio. E esses sapatos, eles foram, transformados em objetos, né, de arte, eles foram, feito reproduções em ferro, né, em metal, e eles são ali, mas são muito perfeitos, a gente observando parece que são sapatos de couro mesmo, né, mas são sapatos que foram modelos que foram feitos em ferro, e esse monumento, ele existe até hoje, né, às margens do rio Danúbio. É uma obra de arte ilustrando os horrores do Holocausto. Para continuar se identificando e se adaptando a essa realidade que traz consigo a reincidência da barbárie, muitas pessoas abdicam do próprio eu, da história, da humanidade e da condição de não emancipadas. Porém, quando as pessoas percebem que o eu encontra-se enfraquecido, que a história da humanidade é desconsiderada e assumem a condição de seres não emancipados, optando por superar essa condição, elas poderiam estar criando caminhos para a formação cultural, para a formação verdadeira, né, para a verdadeira formação cultural ela acontecer. E aqui, então, eu trago 3 imagens, né, das meninas, a imagem de pessoas, de uma imagem de uma menina africana, a imagem da Grenda, que é uma criança, agora já está adolescente, já está grande, né, mas ela começou bem cedo, como ativista, do meio ambiente, e a imagem de um menino, dos nossos povos originários, né, de alguma das nossas, das nações indígenas aqui da no do Brasil, né, que presentes aqui na nossa nação também. Uma criança, indígena,
vestido ali bem colorido, né, com penas, com aquela faixa vermelha passando de um ponto a outro da face, e com arco e flecha. A menina africana, ela usa um turbante bastante colorido e uma roupa bem colorida no modelo que se usa na África. E a Grenda, né, é uma menina branca que usa tranças. Bem aqui a imagem que eu trouxe dela é bem quando ela estava bem criança ainda, né? Hoje ela já está mais mocinha. Destruir a memória, a lembrança e o tempo são princípios da sociedade, da indústria cultural. Preocupa em da sociedade, da indústria cultural, que se preocupa em adaptar o indivíduo ao existente e não criar condições para que ele possa transformar essa situação nessa sociedade. Mais uma tirinha da Mafalda, ela tentando ligar a televisão, quando ela consegue, a televisão fale: use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam? Daí ela fica brava, né? O que eles pensam que nós somos? E aí ela pensa, né? Aquela tirinha que tem lá o pensamento. E o que nós somos? E ela desliga a televisão, triste, senta, no sofá e fala assim: os malditos sabem que nós ainda não sabemos quem nós somos. Então é por isso que a indústria cultural fica ali o tempo todo, né, martelando e mandando comprar e criando essas necessidades nas pessoas. Então, basicamente, é essa crítica feita aqui no quadrinho no quadrinho da Mafalda. Quando a humanidade abre mão de suas lembranças e se rebaixa, acomodando-se às conjunturas atuais, estamos na presença de uma lei de desenvolvimento objetivo. Eu trago uma imagem aqui, é quase bem simples, né? Um mapa mental em que cultura de massa está no meio, e aí ele solta ali alguns tentáculos, né? Como se fosse uma aranha. O lucro comanda a produção artística. A ideia de arte deve ser consumida, a ideia de que a arte deve ser consumida, a arte e cultura são transformados em mercadoria e a homogeneização da arte. Tudo isso são tentáculos aí da indústria, né, e da cultura de massa, da indústria cultural e dessa cultura de massa, que vai massificando as pessoas para que tenham o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de ideia. A elaboração do passado torna-se necessário realmente esclarecer o que passou, fazendo com que os sujeitos reflitam sobre os mecanismos que provocam a reincidência da barbárie, reforçando a sua autoconsciência e o seu eu. Outro quadrinho do Calvin, né? Você chama isso de notícia? Isto não é informativo. Isso é uma barulheira, isso é entretenimento, isso é sensacionalismo. Ele está criticando a televisão, né? A televisão está lá falando. Ainda bem que só, ainda bem, e só para isso, ainda bem, e só para tudo isso o que eu tenho paciência. É só para tudo isso que eu tenho paciência. Então, o Calvin, ele é um alienado, né? Sempre o, o autor do Calvin, ele criou o Calvin, uma pessoa assim que tem ali de vez em quando alguns insights críticos, né? Mas basicamente ele é uma criança bem modelo dessas crianças bem alienadas dessa indústria cultural, bem presas aí na indústria cultural, tá? E por outro lado, a Mafalda não, a Mafalda já é crítica, né? O criador da Mafalda criou uma pessoa para ser crítica, assim como o criador do Ricardinho também, esse que eu trouxe agora há pouco. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês empurraram, os enlatados dos USA de 9 a 6. Desde pequenos, nós somos o lixo. Nós comemos lixo, comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, somos a geração Coca-Cola. Depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas do seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser. Renato Russo, geração Coca-Cola, né? A arte antecipando aí a ciência, antecipando-se na sociologia. É uma crítica social, né? Geração Coca-Cola é uma música do Renato Russo, é,
dos anos 80, e ela traz aí essa crítica social também para a gente ajudar a ilustrar o que a gente está querendo aqui trazer como compreensão para vocês. Uma indústria cultural exacerbada acaba por vedar a visão de forma ofuscante e cria o potencial do totalitarismo, pois trava o esforço em busca de um conhecimento que poderia enriquecer as vidas e cria necessidade de adaptação e de identificação com o existente que é dado como poder. É, Aqui eu trago uma criança, né? A pouca atenção dada à monstruosidade que aconteceu em Auschwitz, por exemplo, demonstra a possibilidade de que tal fato pode voltar a acontecer, pois a barbárie encontra-se atrelada à própria civilização, tal como destacou Adorno em seus livros, né, em todas as suas obras, ao reafirmar a frase de Freud, de que a civilização produz uma anticivilização e a reforça progressivamente. A imagem é uma imagem de pós-guerra não, né? Na verdade, é uma imagem das atuais guerras, né? Essas guerras aí do século XXI que nós estamos tendo, né? Na Ucrânia, uma delas, né? Também na Palestina. Então, aqui eu estou trazendo uma imagem que eu peguei na internet, né? Que retrata aí uma situação de guerra em que um pai carrega uma criança, né? Com roupas de frio, toucas na cabeça, e por trás deles toda uma destruição de prédios, de lixo e tudo quebrado, que são aí os resquícios da guerra, né? Os restos da guerra. A educação só poderá contribuir para a emancipação dos indivíduos se assumir como princípio a oposição à barbárie e reconhecer que as condições que a possibilitaram ainda estão presentes na sociedade. Segundo Adorno, a educação, desde a primeira infância, deveria criar um clima espiritual, cultural e social que não possibilitasse uma repetição de Auschwitz, tornando consciente, na medida do possível, os motivos que levaram a esse horror. Aí, gente, eu trago mais uma coisa para ilustrar, porque daí a gente vai falando todo de uma filosofia que nasceu ali, né, no século passado, que se alimentou de filosofias mais antigas, né, e da psicanálise e do marxismo, né, e que vem fazer muito sentido para a gente ainda hoje, né. E aí eu trago uma notícia do Brasil que teve 5 ataques com mortes em escolas de 2022 a 2023, né. Então, aí é para demonstrar o quanto que a barbárie ainda ronda a nossa sociedade, né? Quanto essa violência ainda está perto de nós e que pode nos afetar aí a qualquer momento. Adorno justifica a necessidade dos indivíduos serem confrontados com fatos e envolvidos em um processo formativo baseado na autonomia, na capacidade de reflexão e na autodeterminação. Para o pensador frankfurtiano, a educação só terá sentido se for uma educação para a autorreflexão crítica. Trago mais uma imagem de notícias, né, em que mostra que eh, de 2022, desculpa, de 2011 até hoje foram 12 episódios de ataques em escola, mas apenas de 2022 a 2023, desses 12, 5 foram muito recentes, né, de 2022 a 2023, tá? O total de mortes em ataques de escolas no Brasil é de 52 mortes nesses 12 ataques. Adorno denuncia que a sociedade administrada pelo capitalismo, nessa sociedade, a predominância ainda é a da educação para a disciplina através da dureza, que tem o objetivo de formar indivíduos integrados a essa disciplina. Ela quer formar os indivíduos muito integrados a esse modelo, né, de dureza, desse modelo disciplinador. E aí eu trago aí uma fotografia, né, de uma escola, e que é uma escola eh, da Fundação Casa, né, em que as pessoas ali no fundo tem todo o batalhão de polícia, né, e é uma prisão, né, a escola bem esse modelo de escola que nós temos hoje para estudantes que cometeram atos infracionais e precisam ter sua liberdade aí limitada, essa limitação de liberdade,
Então, aqui é um modelo de escola. Esse é o modelo panóptico, né? O panóptico é um modelo que vem de uma teoria Foucaultiana, né? Foucault, que é assim aquele modelo que que tem um observador e esse observador consegue ver tudo, controlar tudo. Então é um modelo de controle, né? O panóptico é uma prisão ideal, né? Segundo os autores, né, que trouxeram essa ideia, né, seria o panóptico seria um modelo de prisão um modelo de sociedade, um modelo de prisão do controle, né, que teria uma guarita, né, como aqui vocês veem, né, e que ele consegue observar, ver tudo, né, ao ao mesmo tempo, ou então com mais facilidade. O processo educativo utiliza uma prática sadomasoquista que faz com que os indivíduos suportem a dor e reprimam o medo. A pessoa torna-se dura consigo mesma, porque ao reprimir o medo e suportar a dor, ela vai endurecendo. E então, ela acredita ter o direito de ser assim com os demais. Então, ela reproduz esse modelo da mesma forma como ela foi tratada. É uma tendência, né? Precisa romper com esse modelo para que essa pessoa, mesmo que ela tenha sido reprimida e mesmo que ela tenha sido tratada com dureza, ela elabore esse passado e ela não reproduza, né, da mesma forma. Aquele que é duro contra si mesmo adquire o direito de sê-lo contra os demais e se vinga da dor que não teve a liberdade de demonstrar, que precisou reprimir. Esse mecanismo deve ser conscientizado da mesma forma como deve ser fomentada uma educação que não mais premie a dor e a capacidade de suportá-la. A imagem da educação pela dureza, da qual muitos acreditam, ela é irrefletida e equivocada. Aí eu tenho uma imagem de uma professora, as crianças todas sentadinhas na sua carteira, muito tristes, né, com um jeito bem assim, ruim. Elas têm os balãozinhos do pensamento, e a professora está pegando esses balãozinhos que são redondinhos, ela está recortando, tornando-os todos quadrados e colocando de volta na cabecinha das crianças. Então, essa imagem também é uma imagem para criticar esse modelo de escola. A educação, a concepção de educação que premia a dor e a capacidade de suportá-la não é emancipatória. Adorno não acredita na legitimidade desse processo, porque quando a educação não é emancipatória, o sonho do oprimido é ser um opressor. E aí eu estou trazendo uma citação do Freire, né, do nosso querido Paulo Freire, que também foi um excelente filósofo, leu todos esses filósofos, leu Hegel, leu Kant, leu a teoria crítica, leu Marx e transformou aí a nossa educação muito melhor a partir de suas ideias, né? Ainda que hoje muitos tentam refutá-las, mas não tem jeito de refutar Paulo Freire. A educação para a dureza, como majoritária no contexto social vigente, contribui para o surgimento de tendências regressivas e para a formação de pessoas com traços sádicos e reprimidos. Sempre que o consciente estiver mutilado, isso reverte para o corpo e para a esfera somática numa forma sem liberdade, tendente à violência. Está acabando, tá? E aí eu trago também como modelo, né, para a gente pensar isso que eu falei, as agressões físicas e psicológicas que são realizadas durante os trotes universitários. Essa prática, né, só despertam a necessidade de rever essas práticas quando um deles causa alguma, quando acontece algum acidente, né? Então, aí começa a se pensar em reverter essas práticas. Mas a gente tem que pensar que é uma prática não legítima, que é uma prática violenta e que não deveria existir, né, entre pessoas da esfera de pessoas cultas, né? Olha só. Como consequência desse processo sadomasoquista, muitas pessoas se omitem como seres autodeterminantes e passam a possuir o que Adorno denominou como consciente coisificado. Esse conceito de coisificado é exatamente isso, transformar pessoas em coisas. Elas tornam-se incapazes de vivenciarem experiências humanas, de serem emotivas e de pensarem sobre as consequências de seus atos. Também são pessoas que tendem a se equiparar a coisas
e a considerar os outros também como coisas, lembrando do poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu falei agora há pouco. Adorno ressalta que a utilização da tecnologia como um fim em si mesma, cujas finalidades são encobertas, fez com que pessoas desenvolvessem, por exemplo, um sistema mais eficiente até para transportar pessoas de forma mais rápida a Auschwitz, sem considerar o que poderia acontecer com elas. Então, essas pessoas que estavam ali elaborando uma tecnologia, eles criaram uma forma de transportar essas pessoas e não pararam para pensar: "Não, eu não vou fazer isso, eu estou fazendo isso para quê? Para a morte?", né. Assim como se produz armas cada vez mais eficazes em matar, né. Então são coisas mais ou menos assim. E aí eu tenho uma imagem de crianças, totalmente 3 crianças que ao invés de brincar, elas estão ali, plantadas no sofá de uma sala, cada uma com um celular, com um computador, totalmente alheias, de uma às outras, sem interação entre elas, só interagindo, me parece, com a máquina. Outra imagem que eu trago, né, dessa sociedade administrada pelo capitalismo, é uma criança no computador, o pai ou um adulto tentando tirar o computador da criança e a criança não olha para o pai, ela não olha para a mãe, enquanto o computador está sendo fechado, ela vai abaixando a cabeça para olhar o máximo que ela puder a tela do computador. Então, até nós comentamos em aula, né, sobre esse vício em tela que está acometendo aí muitas pessoas, já considerado uma patologia. Adorno enfatizou a necessidade de se educar os educadores, levando-os a refletir sobre a sua atuação profissional e a sua relação com o todo social. Segundo o autor, os educadores devem ter formação cultural como experiência, tanto a formação cultural como a experiência própria, superando o pensamento conformista e adaptado a esse modelo existente. Então, o educador, ele tem que ser alguém para criticar esse modelo e não se adaptar e tentar adaptar os seus alunos, né, os seus os educandos. Além disso, o esforço espontâneo e o entusiasmo seriam fundamentais para que os professores pudessem se abrir a elementos do espírito e desenvolver uma capacidade maior de amar. Aí tem uma figura, né, bastante romântica de uma professorinha falando, a continha lá no fundo da lousa e as crianças todas levantando a mão querendo participar da aula. É uma figura romântica que a gente mas que de qualquer forma ela mexe um pouquinho com a gente, né, porque ela traz ali um ideal afetivo, né, uma ideia afetiva de escola, de educação e dessa professora, né, que a gente sempre ali uma das primeiras professoras, a gente sempre guarda essa imagem, né, como alguém quase como uma fada, né. Ainda as crianças têm isso ainda, né, é algo e a gente lembra da nossa muitos lembram da infância e lembram dessa professora, e tem uma ideia, uma memória afetiva muito legal a respeito disso. Bom, muitas vezes o professor é visto pelos alunos como aquele que distribui conhecimentos, ou como herdeiro do carrasco, aquele que castiga. Ambas as situações trazem consigo uma aversão à sua imagem. Para reverter essa situação, Adorno afirma a necessidade do professor modificar o seu comportamento e, com essa mudança, ser capaz de contribuir como educador para o desenvolvimento de uma consciência verdadeira dos indivíduos. É esta a concepção de educação política que Adorno propõe durante o processo formativo e que Paulo Freire tanto também propôs, né? Uma alfabetização, uma politização. É, e na verdade foi preso e exilado, precisou exilar-se, né, por conta dessa ideia, né, de uma educação emancipatória, uma alfabetização, com política, politizada, né, mas é meio por aí, bem por aí. Bom, a ideia de emancipação deve estar presente no pensamento e na prática educacional como uma exigência política. A influência da ideologia dominante precisa ser percebida, pois trava o processo educativo ao tentar encobrir a consciência do que realmente existe. O esforço para tentar moldar os indivíduos necessita ser destinado para a possibilidade de se desenvolver a reflexão crítica, a criatividade, a ousadia e a resistência. Apesar de se orgulhar pelos números de matrículas conseguidas pela inclusão de todos os alunos e pela tecnologia aplicada à educação. Não é só o número de matrícula, tem que ser a qualidade da educação, né? O homem precisa daquela energia que, eventualmente, poderia
efetuar a sua transformação em homem. Adorno, citação direta dele. Bom, Adorno afirma que é possível trabalharmos para a identificação da barbárie atual, com o propósito de efetivar a sua transformação para ser transformado a fim de efetivar a sua transformação, para não ser transformado em um inseto, né? Aqui está fazendo aqui uma correção. Então é isso, gente. É isso. Eu finalizo aqui a aula com essa tirinha do Calvin, em que ele, repetindo essa tirinha, em que ele fala: sinceramente, eu gostaria de resolver essa questão antes de gastar mais tempo nesse assunto. Então, qual é a razão da existência humana? Termino com essa frase: qual é a razão da existência humana? Muito obrigada, eu espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e qualquer coisa, a professora está aí. Um abraço, até. Bom, gente, então a gente finaliza aqui, né? Samuel, essa aula foi gravada principalmente para você, né? Para que você consiga ter esse acesso. E eu vou terminar a gravação. E muito obrigada, espero ter para trazer um pouco mais de leitura, um pouco mais de conhecimento e principalmente para divulgar essa obra, né? E esses autores da Escola de Frankfurt, que eu acho muito importante. É preciso e necessário ler Adorno, né? Eu penso muito nisso o tempo todo e é por isso que eu trouxe essas questões aqui para vocês. Um abraço.